seja o nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos para os céus. Você pode dar adoração a esse Deus. Tem fogo aí, tem luz de Deus aí, tem graça de Deus aí, tem unção de Deus. Levanta suas mãos, levanta a sua voz e adore a esse Deus. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade deste momento, dessa presença. Levanta a sua voz e dê a Ele adoração, porque Ele está aqui, o nosso Deus está aqui, o nosso Deus faz morada no meio do seu povo. Será que você tem adoração, você tem louvor, você tem glória, você tem honra? O que você tiver, se você tem clamor, se você tem um pedido de socorro, entregue nessa hora ao seu Deus, porque Ele está no nosso meio, Ele já está aqui, Ele se faz presente no meio do seu povo. Ó Senhor, nós levantamos a nossa voz, nós levantamos o nosso coração, nós nos colocamos diante da Tua presença e nós pedimos, Senhor, não negue a nós o Teu fogo, não negue a nós a Tua luz, não negue a nós a Tua presença, não negue a nós o Teu Espírito. Nessa noite nós invocamos o nome do Senhor, nós invocamos aquele que a palavra diz que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus olhos são como dois faróis. É a esse Deus que nós chamamos, é o Senhor que é a luz sobre nós, é o Teu nome, Senhor, que nós invocamos nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aonde houver um lugar de trevas, começa a ser dissipado nessa hora. Aonde houver trevas, a Tua luz começa a invadir este lugar e começa, Senhor, a expulsar todas as trevas, batendo em retirada diante da luz do Senhor, diante do fogo do Senhor, diante da Tua presença. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Os irmãos podem se assentar. Nessa hora nós temos a oportunidade de honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Honre a Deus nesse momento. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, nós te damos graça, Pai, pelo seu cuidado com a nossa vida, Senhor. O Senhor tem providenciado, Pai, todas as coisas que nós precisamos. Na verdade, o Senhor tem feito mais do que nós precisamos. O Senhor tem sido o Deus que faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera em nós, ó Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, Pai, pelo avanço, pelo crescimento da Tua obra neste lugar, Senhor. Nós continuamos, ó Deus, agradecendo e pedindo ao Senhor que nos conceda, Senhor, sabedoria financeira, que nos conceda, Senhor, administração eficaz, que nós possamos, Senhor, governar sobre o dinheiro e que o dinheiro seja um servo à nossa disposição, Senhor. Nós oramos, meu Pai, para transbordar de recursos, assim para que a gente possa também transbordar em toda boa obra. Senhor, supre a necessidade do Teu povo.
e que a gente possa ser fiel ao Senhor nas nossas finanças, que a gente possa contribuir na obra do Senhor com as nossas finanças, e que isso seja feito, Senhor, com alegria, que isso seja feito com gratidão, que isso seja feito, Senhor, reconhecendo que das próprias mãos do Senhor é que nós te damos, tudo pertence ao Senhor, e nós te devolvemos a parte que lhe cabe, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos todos os dízimos e ofertas, em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Tem uma família aqui, né? Que nos visita nessa noite, sejam bem-vindos. Ali no meio também tem mais uma pessoa, fica com a mão levantada. Aqui, ó, tem mais outra pessoa aqui também. Ah, não. Sejam bem-vindos à Igreja do Evangelho Quadrangular, de Jardim Ricardo. É um prazer enorme ter vocês aqui junto conosco. Que vocês se sintam em casa, que vocês possam voltar também outras vezes. Que essa casa de Deus, a porta está aberta. Amém? Irmãos, antes da gente ir para a palavra, hoje nós temos a apresentação de um bebê, de uma criança. Eu gostaria de chamar aqui no altar os pais e familiares do José Francisco. Nós vamos apresentar ele ao Senhor. Sejam bem-vindos aqui ao altar de Deus. Sejam bem-vindos ao altar de Deus. O nome José, ele traz um significado de que Deus, Ele acrescentará. Pode também ter o significado de que Deus multiplica e acréscimo do Senhor. Esses são os significados de José. Francisco já tem uma raiz francesa, algo nobre. E nós queremos profetizar nessa noite sobre a vida dele, que sempre vai haver o acréscimo do Senhor, sempre o Senhor vai acrescentar sobre a vida dele, e sempre o Senhor vai multiplicar sobre a vida dele no nome de Jesus. O que nós profetizamos e desejamos é que o Senhor abençoe ele, guarde ele e faça resplandecer sobre ele a luz do seu rosto e dê a paz. Que ele seja cheio dessa palavra, que ele seja guardado por essa palavra e que essa palavra acompanhe ele por todos os dias da vida dele, em nome de Jesus. Você pode estender sua mão para cá, vamos abençoar a vida de José Francisco. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, por esse privilégio de apresentar o Senhor, ó Deus, apresentar ao Senhor a vida do José Francisco, Pai. Assim como Jesus um dia foi apresentado ao Senhor, esses pais trazem, ó Deus, ao teu altar esta criança, Senhor. E nós, Pai, em obediência à tua palavra, apresentamos o José Francisco diante do Senhor. E que essa palavra, Pai, liberada pelo Senhor, acompanhe ele por todos os dias da vida dele. Pai, que o Senhor conceda e acrescente sabedoria aos seus pais, aos avós, a todos aqueles que terão influência sobre a vida deles, todos aqueles que estarão numa posição de autoridade sobre a vida dele, que o Senhor, ó Pai, sempre vele, que o Senhor sempre cerque ele, Pai, com a sua palavra, com a sua presença, e que o Senhor acrescente todas as coisas que forem necessárias, Pai, para o José Francisco e para toda a sua família, no nome bendito de Jesus. Amém e amém.
Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos à palavra de Deus em João, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. João capítulo 1, verso 4 e 5. Podemos ler? A palavra de Deus diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Feche seus olhos. Pai, nessa hora nós oramos pela Tua palavra, Senhor. Te entregamos esse momento, Pai, para que o Senhor, Deus, fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Oramos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente possa, nessa noite, contemplar as maravilhas da Tua palavra. Que nessa noite o Senhor repreenda, Pai, o ladrão da Tua palavra, repreenda tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Filho de Deus, tudo aquilo que se opõe à Tua obra. Pai, o Senhor é aquele que enviou o Seu Filho, para que o Seu Filho desfizesse todas as obras do maligno. E nessa hora, Pai, nós oramos para que a Sua palavra venha, Pai, de encontro com os nossos corações. Venha falar conosco, Pai, na medida que nós necessitamos. O Senhor venha falar, Pai, porque o Senhor é quem fala. E nós te damos o lugar de honra nessa hora. Nós diminuímos para que o Senhor cresça, Pai. Nós oramos para que no abrir da nossa boca seja nos dado o poder de transmitir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso coração. Que nessa hora todos os corações e mentes neste lugar sejam levados cativos a Jesus Cristo. Que todos nós, neste momento, estejamos presos ao Senhor e atentos, ó Pai, para ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Sua palavra. É isso que nós te pedimos e por isso já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra que eu trago nessa noite, que Deus me inspira para trazer para vocês, tem como tema que as trevas não prevaleceram. E eu li o texto de João, capítulo 1, verso 4 e 5. Na versão João Ferreira de Almeida fala bem nessas palavras mesmo, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aqui nós temos em João um relato a respeito de Jesus. João está dizendo que Jesus é a palavra, Jesus é a vida, e Jesus é a luz que se manifestou da parte de Deus. E que ao se manifestar, ao resplandecer nas trevas, as trevas não puderam, não conseguiram prevalecer contra a luz, contra a palavra, contra a vida, contra Jesus. As trevas não prevaleceram. E eu quero que você repita comigo assim, ó: as trevas não prevaleceram. As trevas não vai prevalecer. Você recebe essa palavra? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que, nos perguntamos, né, da onde que vem, qual é a origem das trevas, da onde que vem essa maldade toda, se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é tanta coisa boa que nós sabemos que Deus é. Como que então, né, existe a maldade? Da onde que vem, né, essa maldade que a gente sabe que está presente, que assola o mundo, que de alguma forma toca a nossa vida, que de alguma forma nos aflige também? Da onde que vem essa maldade, né? Qual é a sua origem? E nós vamos ver alguns textos aqui, e nós sabemos que a origem das trevas, ela é manifesta na oposição, na rebelião e na queda de seres angelicais. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, a palavra de Deus, e nós vamos ler depois alguns textos que vai mostrar isso, diz que a origem do mal, a origem das trevas, está baseado na manifestação e oposição, rebelião e queda de seres
angelicais, que, separados da luz divina, afastados de Deus, promovem todo tipo de maldade, todo tipo de coisa ruim, e que também, né, fez com que isso chegasse também na terra, assolando a humanidade. Só que nós já sabemos, e a palavra de Deus nos revela de antemão, que as trevas elas não puderam vencer a luz. Então, nós vamos ler um texto aqui que vai falar que houve guerra nos céus. Vai falar que houve oposição nos céus. O próprio Jesus disse assim: eu vi Satanás caindo do céu. Seres angelicais se rebelaram e deram lugar, e dessa separação nasce, né, o mal. E nós vamos ler, eu quero que vocês acompanhem aqui, 1 João capítulo 1, versículo 5, falando sobre a origem das trevas, só para a gente entender algumas coisas que são muito importantes. 1 João 1, 5, diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Ou seja, Deus não pode ser responsabilizado pelo mal moral que nós vemos. O mal moral, Deus não pode ser responsabilizado pelo mal moral das suas criaturas, porque o mal moral das suas criaturas tem origem na separação de Deus, no afastamento de Deus. Então Deus, ele não pode ser responsabilizado, nele não existe a mínima sombra de maldade. As trevas que vemos no mundo é resultado do afastamento da luz divina. Então, algumas pessoas vão culpar Deus, mas Deus não pode ser culpado de mal algum, porque nele não existe a mínima sombra de trevas. Não existe, Deus é luz. Olha só o que diz em Judas, capítulo 1, verso 6. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. E através dessa palavra nós entendemos que a origem das trevas, ela se dá pelo fato de que muitos anjos não guardaram seu estado original. Eles não guardaram seu estado original e agora eles estão mantidos em trevas para o julgamento final e eterno. Então, olha só, anjos que antes eram cheios de luz, cheios de glória, cheios da vida de Deus, cheios da palavra de Deus, se afastaram, se opuseram, se rebelaram, guerrearam contra o reino dos céus, foram expulsos. Nós vamos ler esse texto que fala sobre isso, e a palavra fala aqui que eles abandonaram seu domicílio, eles abandonaram a casa deles, eles foram expulsos da casa também. Olha só que interessante, Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer que porquanto, falando a respeito da nossa luta aqui, ela não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, ou seja, a palavra de Deus está falando que no princípio, antes que houvesse terra, houve guerra nos céus, houve uma rebelião. A palavra de Deus diz que Satanás conseguiu arrastar a terça parte dos seres angelicais. Ele conseguiu levar com ele, ele conseguiu êxito naquilo que ele estava intentando. Na verdade, Satanás fez um atentado contra o trono de Deus, quis de alguma forma usurpar a glória de Deus. E como nós vimos aqui, foram expulsos, eles abandonaram o seu estado original, eles perderam a sua marca original, foram expulsos. E ao serem expulsos, a palavra fala que o Senhor, que eles habitam agora nas regiões celestiais. E nós sabemos, quando nós voltamos lá no Gênesis, que Satanás, utilizando ali da serpente, conseguiu trazer a sua mentira, trazer o seu engano, conseguiu incutir isso na humanidade. E a humanidade passou a dar lugar ao mal, passou a dar essa autoridade para que o mal pudesse de alguma forma agir. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa noite, que a origem das trevas, a origem do mal, significa que se separaram da presença de Deus, se afastaram, e isso dá lugar a todo tipo de mal. É daí que nasce todo tipo de maldade. A palavra vai falar que depois que o ser humano
ouve a sugestão da serpente, ouve a sugestão do enganador. A palavra fala que esse ser humano deu lugar para o diabo, e a palavra fala que agora, do coração desse ser humano, sai todo tipo de maldade. Ou seja, a semente do engano, a semente do pecado, a semente do mal, agora está na natureza do ser humano, está na minha natureza, está na sua natureza, está nesse corpo físico aqui presente. O mal está habitando de alguma forma ainda, ele não foi extirpado, e ele habita de alguma forma ainda, nos inclinando para fazer aquilo que é mal. Então nós temos em nossa natureza essa semente que herdamos de Adão, que herdamos de Eva, e que ainda está em nós, ainda que nascemos de novo, ainda que estamos com Deus, ainda que temos uma vida nova em Cristo, ainda essa questão do pecado ainda habita em nós e se faz presente de alguma maneira, e ainda nós temos, como diz a palavra, uma inclinação dentro de nós, no nosso coração, que quer nos inclinar para fazer tudo aquilo que é mal. E a palavra fala que é do coração do homem que procede todo o tipo de coisa mal. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que a origem da maldade das trevas surge a partir de uma separação e a partir de um afastamento. E eu quero te perguntar nessa noite, como que está a sua relação? Como que está o seu relacionamento com esse Deus? Será que você está se separando? Será que você está se afastando? A palavra fala para a gente não se afastar, para a gente não se separar. Como nós cantamos aqui, nada pode nos separar desse amor. Absolutamente nada pode nos separar dessa realidade. Então, que a gente não permita e que a gente não dê lugar para que nada nos afaste da presença desse Deus. O segundo ponto aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é a respeito da atuação das trevas, um pouco de como as trevas atuam. Como as trevas atuam. Em João 8, 44, a palavra de Deus vai dizer assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Olha só um outro texto de 2 Coríntios 4, 4. A palavra de Deus vai dizer assim: o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora, no mesmo capítulo, verso 6 diz assim: porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora eu quero ler com vocês um texto de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, verso 53. Aqui são alguns textos que mostram para a gente um pouco de como as trevas atuam. E depois nós vamos entender melhor cada um deles. Lucas 22, 53, a palavra de Deus diz: todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Então, através desses textos que nós lemos aqui, nós percebemos que as trevas, elas atuam com base na mentira, para enganar, para cegar e para dominar. É isso que as trevas faz. As trevas vêm sobre nós e traz sobre nós mentiras, enganos, às vezes sofismas, às vezes verdade misturada com um pouco de mentira, e vem sobre nós para que de alguma forma possa conseguir ter a legalidade para nos enganar, para nos cegar e para nos dominar. Como nesse texto que nós lemos de Lucas 22 aqui, Jesus falando:
Esta é a vossa hora, quando as trevas dominam, e nós percebemos pelos outros textos também que nós lemos aqui, como o texto de Efésios, que fala que a nossa luta agora ela não é contra a carne e contra o sangue, ela é contra dominadores, ela é contra poderes espirituais da maldade que dominam nas regiões celestiais. Então, um pouco da atuação das trevas contra as nossas vidas é com base nisso. Primeiro traz uma mentira. Primeiro traz uma sugestão que não é a verdade. E vai trabalhando em cima disso. Até o ponto que a gente dê alguma legalidade. Até o ponto que a gente dê alguma oportunidade. Foi assim lá no princípio. Foi assim lá no começo. Quando a serpente chegou para Eva. Quando deu uma sugestão. Quando falou, olha, não é bem assim. Trouxe algo ali. E que fez com que aqueles seres humanos, o primeiro casal de seres humanos caísse, é da mesma maneira, não mudou, continua sendo do mesmo jeito. Continua dando sugestões, dando palavras, trazendo questões que parece às vezes que é verdade, parece às vezes que é uma coisa muito boa, mas na verdade, por trás, mascarado, escondido, tem uma mentira. E aí, quando nós damos lugar a essa mentira, quando nós damos lugar àquilo que está sendo dado como sugestão, que está longe daquilo que a palavra de Deus diz, então é só isso que eles precisam para poder ter legalidade. Quando Satanás tentou Jesus, ele ofereceu várias coisas para Jesus. A palavra de Deus fala que ele tentou Jesus em muitas coisas. A Bíblia relata algumas das tentações, mas ele tentou a Jesus em tudo. Em muitas coisas tentou a Jesus. E uma das tentações, Jesus falando, ele diz, né, o próprio Satanás falando assim, olha, eu vou te dar todas as glórias dos reinos, tudo, porque foi-me dado. Foi-me dado. Ou seja, o primeiro casal de seres humanos deu ao diabo a autoridade que foi dada a nós, para governar, para ser imagem e semelhança de Deus. Essa autoridade que recebemos do próprio Deus, para ser imagem e semelhança dEle, para governarmos sobre tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. A palavra vai falar que nós entregamos isso, né, dando ouvidos. E é interessante porque a palavra vai falar que quando eles comeram daquele fruto proibido, que Deus falou que não era para comer, a palavra fala assim que os olhos deles se abriram. Só que, na verdade, os olhos deles se abriram para agora enxergar um mundo à parte de Deus, um mundo separado de Deus. E, na verdade, os olhos deles se fecharam para enxergar as coisas de Deus. Então, de certa forma, o olho se abriu, mas se abriu para enxergar agora uma realidade, uma vida, como se fosse possível viver sem a presença de Deus, como se fosse possível viver sem a palavra de Deus. Então, os olhos se abriu para uma nova realidade. Qual é essa realidade? Uma realidade sem a presença de Deus. Uma realidade separada de Deus, uma realidade afastada de Deus. Os olhos se abriram para essa realidade, só que também os olhos se fecharam. Os olhos espirituais se fecharam para a realidade de Deus. Então, é um pouco de como as trevas atuam, desejando encontrar lugar, ocasião. E é interessante nós pensarmos também naquela passagem, naquela situação onde a palavra de Deus mostra que depois de ter tentado Jesus de várias maneiras, a palavra de Deus vai dizer assim que Satanás, ele se afastou de Jesus, mas ele ficou esperando uma próxima oportunidade. Isso significa que durante a nossa vida cristã, durante a nossa vida com Deus, embora a gente vai vencendo várias batalhas, vamos vencendo uma luta atrás da outra, vamos vencendo tentações que às vezes antes nós não vencíamos e agora já superamos, mas a palavra traz uma advertência, ela traz uma reflexão muito importante, que Satanás ficou aguardando uma próxima oportunidade para que ele pudesse conseguir pegar Jesus. Então, isso traz ao nosso coração essa advertência. Se hoje a gente está vencendo, glória a Deus, porque nós estamos vencendo, nós temos o Espírito Santo, nós estamos vencendo essas lutas, estamos vencendo as tentações, estamos firmes na presença do Senhor, mas sempre nós precisamos ter a consciência, tem alguém que não desiste, tem alguém obstinado naquilo que intenta e que não desiste, e que às vezes se afasta da gente por um momento, mas depois volta para tentar a ocasião novamente. Não conseguiu de um jeito, tenta de outro. Não conseguiu daquele outro jeito, vai de outro, até que
consiga te derrubar, até que consiga tentar alguma coisa para nos fazer voltar para trás, para nos fazer desistir. Então nós precisamos entender um pouco de como os nossos adversários, os nossos inimigos atuam. Atuam com engano, com mentira, fica soprando. Sabe aquela vozinha que fica falando na sua mente, que fica... Não que tudo, né, que fala na nossa mente, não que tudo que fala é o diabo, né, porque nem tudo é o diabo. Às vezes somos nós mesmos que damos lugar e o diabo não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo. Mas muitas das vezes é ele que também fala, é ele que sopra, é ele que tenta colocar alguma coisa para ver se consegue entrar. Se conseguiu entrar, ainda que seja por uma brecha pequena, quer provocar todo tipo de dano e quer provocar todo tipo de prejuízo. E é nisso que nós temos que nos atentar para que a gente não dê lugar a ele. Em Jó 12, 22, olha que interessante, diante das trevas, diante da atuação das trevas, olha o que diz em Jó 12, 22, falando a respeito de Deus: esclarece mistérios profundos das trevas e traz à luz as mais densas sombras. Olha também o que diz em Daniel 2, 22, revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. E através dessa palavra nós aprendemos que o Senhor conhece profundamente as trevas, e elas perto do Senhor são completamente expostas e vencidas. Então deixa eu te dar uma boa notícia, embora as trevas apresentem todo esse perigo, embora as trevas nos atacam, embora as trevas ainda tenham poder, porque nós vemos aqui, e nós meditamos e entendemos isso, que embora esses anjos, esses seres angelicais perderam o estado original, perderam a santidade original, perderam a glória original, eles não perderam o poder. Pode ser que tenha perdido uma parte desse poder, eu não sei, mas eles têm poder. E a palavra apresenta eles como poderes da maldade, como dominadores da maldade, ou seja, autoridades, eles têm poder. Perder a santidade, perder a glória. Então você imagina alguém que perdeu santidade, perdeu glória, perdeu palavra, perdeu tudo, mas tem poder. Só que diante de toda essa realidade, e aí às vezes quando a gente aprofunda muito o olhar ou o estudo sobre as trevas, daí a gente começa a ficar com receio, né? Porque é uma coisa que nos assusta. Mas a boa notícia é o que está escrito aqui, ó, ele esclarece mistérios profundos das trevas e traz à luz as mais densas sombras. Então as trevas para ele nem é trevas, tudo está exposto, tudo está claro. E como fala aqui em Daniel 2, 22, ele revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, diante dele as trevas estão expostas. E não somente expostas, mas elas também são vencidas. Olha só o que diz em Salmos 139, versículo 12. Salmo 139, 12 diz: constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Olha só, embora exista essa realidade das trevas, o nosso Deus, o Deus que a palavra fala que habita numa luz inacessível, o Deus altíssimo, o Deus que é glorioso, expõe, ele conhece todos os detalhes das trevas e, na verdade, os mais altos poderes das trevas estão debaixo do poder dele, estão debaixo da autoridade dele. Então isso é muito importante de nós entendermos que, embora exista uma atuação do inimigo, exista muita tentativa, muitas coisas que se levantam, e as trevas se levantam mesmo, mas o nosso Deus é esse Deus que expõe as trevas. E o que Deus está fazendo aqui nessa noite é isso. O Senhor está expondo as trevas. O Senhor está trazendo luz. O Senhor está trazendo palavra. O Senhor está trazendo vida. E quando a palavra, a luz e a vida chega, as trevas têm que ir embora. As trevas são dissipadas diante da luz dele. Não tem como, irmão, na hora que a palavra chega, na hora que a vida chega, na hora que a luz chega, as trevas batem em retirada.
Nós vamos entender aqui, num terceiro ponto dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês a respeito da derrota das trevas, que às vezes nós entendemos, às vezes nós pensamos, e uma vez eu vi uma foto que representava um pouco desse pensamento. Era uma foto que tinha Jesus de um lado, e era como se Jesus estivesse tirando uma queda de braço, um braço de ferro com o diabo. Só que essa foto, ela é uma mentira, irmãos. Ela é uma mentira. Estava lá, de um lado da foto, Jesus, e do outro o diabo, como se ali eles tirando aquela queda de braço. E aí parece, através dessa foto, que o diabo e Jesus estão em pé de igualdade. Deus e as trevas é a força igual ali, os dois estão brigando. Gente, as trevas são como nada para ele. As trevas são como luz para ele. Não tem essa briga que você acha que é em pé de igualdade, não existe isso. Na verdade, é interessante, e nós vamos ver isso no texto de Apocalipse, que quando houve guerra no céu, não foi nem Deus que foi brigar lá. Né, pastor? Deus falou para o arcanjo Miguel ir e mandou os exércitos ir. Não foi nem Deus. Não foi Jesus, não foi Espírito Santo. Deus não tem igualdade, não tem. E isso é importante a gente entender, que às vezes a gente acha que as trevas é tão poderosa que, meu Deus, e agora? Não tem essa competição, não. A luz é infinitamente maior que as trevas. Infinitamente maior, não tem competição. Não tem um pouco de resistência. Tem um pouco de resistência, mas não compete de igual para igual, não. E o Senhor está falando isso nessa noite, entenda isso. Você está vendo as trevas aí afrontando, querendo causar, querendo fazer tanta coisa. Ei, não tem nem competição, não. Deus dá ordem, vai lá, arcanjo, vai lá, anjo, resolve lá. Vai bater em retirada lá. Não tem igualdade, não tem essa briga. E Deus está trazendo luz para nós entendermos mais a respeito dessas coisas nessa noite. Agora vamos falar a respeito da derrota das trevas. Como eu citei no começo da mensagem, vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18. A palavra de Deus diz assim: ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Agora eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 2, verso 15. Lembra que lá no começo nós lemos o livro de João, nós lemos o texto de João, e João estava falando que quando Jesus se manifestou, ele estava falando de que ele era a palavra, que ele era a vida, que ele era a luz dos homens, e que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam vencer. Estava falando da chegada de Jesus. Então olha só o que diz Colossenses 2,15, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Olha o que Jesus fez. Apocalipse 12, do 7 ao 8, vai dizer assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, olha isso, contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. As trevas não foram suficientemente poderosos ao ponto de conseguir resistir ao posicionamento dos céus. E eles foram expulsos. Em Atos capítulo 26, o verso 18, a palavra vai dizer então o que aconteceu conosco a partir dessa obra, a partir do momento que Jesus vem e que Jesus realiza essa obra, como diz Colossenses. Ele é a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, fez com que ele despojasse, que ele desarmasse ali as autoridades e os poderes malignos, expusesse eles a um espetáculo público, triunfou sobre eles, e a partir do que Cristo fez, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, agora nós vemos os benefícios, nós vemos os frutos, aquilo que foi gerado através disso. Atos 26, 18, a palavra fala para lhes abrir os olhos,
e os converterdes das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E através dessa palavra nós entendemos que, através de Jesus, nossos olhos foram agora abertos, e nós fomos verdadeiramente convertidos das trevas para a luz, das mãos de Satanás agora para as mãos de Deus. Olha só, olha a obra que Deus fez. Nos tirou das mãos de Satanás e agora nós estamos nas mãos de Deus. Estávamos debaixo de uma mão opressora, debaixo de uma mão que nos escravizava, debaixo de uma mão que de fato infernizava a nossa vida. Estávamos debaixo de uma mão que fazia a gente viver, cada um de nós sabemos de onde viemos, da onde o Senhor nos livrou. Ou você sabe nessa noite também o que você está vivendo, o que você está passando. E talvez nessa noite seja isso que Deus está desejando fazer sobre você. Te tirar da mão de Satanás para que você possa ficar nas mãos desse Deus. Nas mãos desse Deus. Olha só o que aconteceu agora, com base nisso, com base nessa obra de Jesus, quando a palavra se manifestou, quando a vida se manifestou, quando a luz se manifestou, as trevas não puderam vencer, as trevas não puderam prevalecer. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer agora assim, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que aconteceu. Quando Deus nos tira das trevas para nos colocar na luz, quando saímos do poder e das mãos de Satanás, agora estamos no poder e nas mãos de Deus. Por que Ele fez isso? Um dos motivos está aqui, para proclamarmos, para anunciarmos com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que fazemos, as virtudes daquele que nos convocou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um propósito de nós sairmos das trevas e estarmos na luz. É para que nós, através da nossa vida, através de tudo aquilo que Deus tem nos revelado sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele faz, nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está proclamando aí? Você está deixando essa luz, essa vida, essa palavra sair da sua vida para outras vidas? O propósito é que a gente proclame em alto bom som, não só com palavras, mas com vida, com verdade, sabe? Deixe que essa luz, como diz a própria Escritura, vocês são como luzeiros nesse mundo. Em meio a uma escuridão, como nós vemos nos céus, os luzeiros, as estrelas brilham e iluminam os céus. Assim somos nós. Uma vez que saímos do poder das trevas, estamos debaixo, estamos na mão do Senhor, estamos na luz do Senhor. Agora nós somos chamados a proclamar todas as virtudes daquele que nos chamou dessa realidade para essa nova realidade que nós estamos vivendo. Eu trago aqui também um alerta, uma palavra que advertiu muito meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. João 3,19, é uma palavra muito séria que faz com que muitos não consigam ficar na luz ou se recusam a estar com Deus. É com base nessa palavra aqui de João 3,19. Diz assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é uma palavra de advertência. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e por isso, não se achegam, não permanecem. Por que fazem isso? Porque as suas obras eram más. Então a pergunta que eu faço nessa noite é: quem você está amando
mais? Quem você está amando mais? E o que você tem feito no dia a dia, o que eu tenho feito no dia a dia, responde essa pergunta. Porque aquilo que nós amamos, nós nos dedicamos, nós investimos, nós, damos tudo por aquilo que nós amamos. E a palavra fala aqui que entre luz e trevas, qual será a nossa escolha? Qual será a nossa escolha entre luz e trevas? A sentença para quem ama mais as trevas, ela já foi dada. A sentença para quem ama as trevas já foi dada. Só que nós estamos interessados, o nosso objetivo aqui é a luz, é Deus, é a palavra, é a vida. Então fica essa advertência sobre o nosso coração. E se por acaso você, examinando o seu coração nessa hora, você fala assim, nossa, eu acho que eu estou amando mais as trevas do que a luz, eu acho que as minhas obras estão más, eu acho que eu estou andando nesse caminho. Olha só o que diz em Isaías 50, versículo 10, diz assim, ó, quem dentre vós teme a Yahvé e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, põe a sua confiança no nome de Yahvé. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Então, você olhando para o seu coração, poxa, eu acho que de repente o Senhor traz essa palavra aqui, aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Yahvé. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Eu chego na conclusão dessa palavra, convido o Ministério de Louvor. Eu chego na conclusão dessa palavra. Quero ler com vocês Isaías capítulo 60, versículo 2. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. Mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, o Senhor, e a sua glória aparece sobre ti. É isso que o Senhor está fazendo nessa noite sobre a sua vida. 2 Samuel, capítulo 22, o verso 29. Mais uma palavra que Deus diz a seu respeito nessa noite. 2 Samuel 22, 29 diz, Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso foi o que Ele fez por nós. Efésios 5:8 vai dizer, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Eu convido a igreja a se colocar de pé. A palavra que o Senhor diz nessa noite é que as trevas não prevaleceram. As trevas, ela não prevaleceu e ela não vai prevalecer. E Deus me envia aqui nessa noite para dizer para você que Ele está te chamando das trevas para a luz. É Deus que está chamando nessa noite. Deus está falando, ei, saia desse lugar de escuridão. Saia das trevas. Vem para a luz. Sou eu que estou te chamando. Sou eu que estou te chamando. Deus está te chamando das trevas para a luz. Deus, nessa noite, está fazendo a sua luz e a sua glória
resplandecer sobre a sua vida. E só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer a sua luz e a sua glória resplandecer sobre a nossa vida.